Olá, crianças! Que bom estar com vocês mais uma vez. Hoje é domingo, dia de história bíblica. E como ainda não podemos estar na igreja, vamos contar mais uma história bíblica para vocês, ok? Mas antes, vamos falar com o Papai do Céu? Feche seus olhinhos e pense somente no Senhor. Senhor Deus, obrigado por este dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Fica conosco, nos guarda de todo o mal, de todo o perigo. Senhor, proteja aquelas pessoas que estão na zona de risco. Senhor Deus, abençoe aqueles que já estão doentes, dando cura e libertação. Pai, fica conosco e nos ajuda em nome de Jesus. Guarda toda a nossa família. Guarda a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, crianças. Quero cantar com vocês essa musiquinha. Pecado, pecadinho, pecadão. Isso não. Pecado, pecadinho, pecadão. Isso não. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão. Isso não mora no meu coração. E o amor? Amor, amorzinho, amorzão. Isso sim. Amor, amorzinho, amorzão. Isso sim. Amor, amorzinho, amorzinho, amorzão. Isso sim, mora no meu coração. Muito bem, crianças. Pecado não pode morar no nosso coração. E a história de hoje vai falar de um tipo de pecado. Existem vários tipos de pecados. E o pecado que nós vamos falar hoje é o pecado da desobediência. Você conhece esse pecado, crianças? Olha, teve um homem que pecou com desobediência. E, infelizmente, todos nós também pecamos contra Deus, uma hora ou outra com desobediência. Mas nós, quando conhecemos a Jesus, precisamos a cada dia pedir ao Senhor Jesus para nos ajudar a não desobedecer a Deus, mas sim obedecer ao Senhor em tudo e em todo momento. Olha, crianças, a Bíblia diz que essa história está lá no livro de Jonas. E a Bíblia diz que um homem chamado Jonas desobedeceu uma ordem do Senhor. Crianças, quando o papai ou a mamãe pede você para fazer alguma coisa, você faz rapidamente ou você fica fazendo hora ou até desobedecendo? Se você obedece rapidamente, parabéns! Isso mesmo que devemos fazer. Mas a maioria das crianças acaba querendo fazer outra coisa que acha que é mais importante do que aquilo que o papai ou a mamãe pediu para fazer. E isso deixa o papai e a mamãe bem bravo, não é verdade? Olha, crianças, precisamos obedecer. No momento que o papai e a mamãe pedem, precisamos obedecer, porque isso agrada o coração de Deus. Veja só o que aconteceu com este homem chamado Jonas. Se você já conhece essa história, irá lembrá-la comigo. Jonas era um homem chamado por Deus para uma missão. Jonas era filho de Amitai. E Deus apareceu a ele e disse: Jonas, quero que você vá à cidade de Nínive. Jonas já conhecia essa cidade. Você vai lá em Nínive e você vai pregar para aquele povo lá. Pregar a palavra de Deus. Porque Nínive está cheio de pecado. Vocês acham que Jonas gostou da ideia? Olha a carinha dele. Jonas não gostou muito da ideia de ir lá em Nínive
pregar a palavra de Deus para aquele povo que estava cheio de pecado. Jonas, em vez de ir para Nínive, viu um navio, um barco, indo para Tarsis, uma outra cidade. E Jonas, então, quis ir para a cidade de Tarsis. Olha só, pessoal. E lá nesse barco estava bastante pessoas. De repente, Deus, que não estava nada satisfeito com Jonas, mandou um vento forte que fez esse barco balançar, crianças. Balançou e o vento soprou forte, e esse barco já estava a ponto de afundar. E foi então que Deus soprou o vento e esse barco quase tombou. Os marinheiros já não sabiam mais o que fazer, porque estava a ponto de todo mundo cair dentro do mar e morrer afogado. E vocês pensam, quando eles estavam lá tirando as coisas para esvaziar o barco, para não afundar, e tiravam uma coisa e jogavam no mar para ver se o barco parava, né? E não afundava. E quando eles chegaram lá, no fundo do barco lá, Jonas estava lá, dormindo. Esses marinheiros ficaram muito bravos e falaram: puxa vida, Jonas, você está aí bem aí na folga, dormindo, enquanto nós estamos aqui enlouquecendo, morrendo de medo dessa tempestade. E ajuda a gente, o que a gente pode fazer para não acontecer desse barco tombar? Aí Jonas, que já sabia o porquê que estava acontecendo aquilo, né, crianças? Jonas disse a eles: olha, eu sei o que está acontecendo. Esse barco está desse jeito e o vento forte está soprando assim, é por minha causa. Joga-me dentro do mar, porque aí o mar vai acalmar. E os marinheiros ficaram assim, né? Ué, como assim por sua causa? Mas não tinha mais o que fazer. Esses marinheiros, então, pegaram Jonas e, jogaram dentro do mar. Crianças, Jonas ficou ali dentro do mar. Afundou ali naquele mar que estava profundo. E Deus, com misericórdia de Jonas, não permitiu que Jonas morresse. Deus deu ordem a um grande peixe que saiu lá do fundo do mar. E sabe o que Deus falou? Peixe, vai lá e engole aquele homem Jonas. E o peixe veio e engoliu Jonas por completo. E foi aí, crianças, que Jonas foi engolido por um grande peixe. E esse peixe nadou, nadou, nadou. E quando Jonas estava lá, nas entranhas do peixe, naquele lugar escuro, apertado, cheio de água, ele pensou em Deus e pensou no seu pecado. Puxa vida, Deus mandou eu ir lá em Nínive pregar e eu estou aqui indo para Tarsis. Olha o que aconteceu dentro de um grande peixe. Meu Deus, me perdoa. E Jonas começou a orar e a pedir a Deus perdão pelo seu pecado, pelo seu erro. Foi então, crianças, que Deus falou: então, grande peixe, já que ele está arrependido dos seus pecados, eu quero que você agora vomite este homem na beira do mar. E o peixe obedeceu? Claro, porque todos obedecem a Deus. Ele é quem manda em todas as coisas, até mesmo nos animais. E o peixe foi lá e vomitou o Jonas na beira do mar. E foi então que o peixe foi embora dentro do mar. E Jonas ali pensou
e pediu perdão a Deus, né? Agradeceu a Deus pela vida e obedeceu o Senhor. Ele foi então para a cidade de Nínive. Ele foi nadando para a cidade de Nínive e quando chegou lá na cidade de Nínive, ele então pregou a palavra de Deus. Ele pregou assim como Deus mandou que ele fizesse. E quando ele pregou, crianças, aconteceu algo maravilhoso. Todos da cidade arrependeram dos seus pecados. Todos ouviram atentamente a voz de Deus através de Jonas e arrependeu dos seus pecados. E quando o rei de Nínive ficou sabendo disso, mandou que todas as pessoas derramassem cinzas sobre suas cabeças, que eles se sentassem em cima das cinzas e vestiu também com panos de saco. Era uma forma de se humilhar na presença de Deus. E foi assim que aconteceu. Todos, até os animais, fizeram isso. Se humilharam na presença de Deus. Que coisa maravilhosa é quando nós nos humilhamos na presença de Deus, crianças. E foi isso que o rei de Nínive fez com toda a sociedade ali, daquela cidade. Em vez de Jonas ficar muito feliz, não. Acreditem só, Jonas ficou muito chateado. Saiu da cidade e foi lá para um monte lá. E ficou lá emburrado. E falou com Deus assim: eu queria mesmo que Deus destruísse aquele povo. Povo desobediente, rebelde. Um povo que fica só no pecado. Crianças, vejam só a cabeça de Jonas. Em vez dele ficar feliz, porque ele obedeceu agora o que Deus lhe mandou, e o povo ouviu a sua voz, não, ele ficou muito chateado. E naquele dia, a Bíblia diz, lá no livro de Jonas, que o sol estava muito quente, muito quente, muito quente, e queimava a cabeça de Jonas. Calor daqueles. Deus, então, quis dar uma lição para Jonas. Deus fez brotar uma árvore, uma planta bem bonita, verde, que ficou dando sombra em Jonas. E Jonas ficou todo feliz debaixo da sombra fresquinha e até dormiu. Quando Jonas acordou, o sol estava rachando. E ele olhou para a planta e falou: ué, a planta morreu? Olha, crianças, Deus mandou um verme que comeu toda a planta e matou a plantinha no outro dia. Jonas ficou muito chateado, ficou muito triste e sofreu muito porque aquela planta morreu. Estava debaixo do sol quente lá, aquela planta verdinha dando sombra e agora a planta morreu. Ele ficou muito chateado, muito angustiado com aquela situação. E foi aí que Deus deu uma grande lição para Jonas. E Deus disse a Jonas: Jonas, como você pode sofrer tanto com uma planta que nasceu hoje, morreu amanhã? Você nem plantou essa planta, você não molhou, não regou ela para ela crescer. E como você está sofrendo tanto por causa dessa planta? E você não tem compaixão daquela cidade todinha, que não sabe nem qual é a mão direita, qual é a mão esquerda? Você deveria ter compaixão daquele povo, que você está todo chateado querendo que eu destrua aquele povo. Vejam, crianças, ele ficou tão triste porque a plantinha morreu e não ficou triste por causa daquele povo que estava cheio de pecado, fazendo coisas que desagradam a Deus. Então, crianças, Jonas aprendeu uma grande lição. Não que a gente tem que maltratar as plantas, os animais. Não é isso.
Mas o que Deus queria mostrar para Jonas é que nós devemos preocupar sim com todos, principalmente com as almas que estão perdidas. Nós devemos ter muita compaixão dessas pessoas que estão aí no pecado, morrendo sem conhecer a Jesus, crianças. Você que tem um amiguinho, que tem um coleguinha, que não conhece a Jesus, você precisa falar do amor de Cristo a essas pessoas, obedecendo assim a voz do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos obedecer a Deus. E esta foi a lição que Jonas aprendeu neste dia, nesta palavra. Que nós, crianças, possamos ser obedientes ao nosso Deus. Obedecer é sempre melhor. E nós teremos, sim, recompensa do Pai Celestial. Que você possa obedecer os seus pais, seus professores, os mais velhos, as tias da igreja, as tias da escola. Precisamos sim ser obedientes em todo o tempo e em tudo. Que Deus possa nos abençoar e nos dar um coração obediente. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e nos proteja de todo o mal. Até a próxima história, crianças!